Vamos então fazer a nossa prece de início, possamos entrar em sintonia com o alto. Mestre Jesus, amigo sublime e incondicional de todas as horas, envolvidos nesse clima de amor, envolvidos, Senhor, na certeza da presença de nossos amigos espirituais que prepararam este ambiente de forma que cada um de nós sinta o conforto, a alegria, o bem-estar e a vontade de ouvir tudo aquilo que será trazido, fazendo para o nosso coração, levando um aprofundar dos conhecimentos do Evangelho. Que possamos ter na noite de hoje os olhos abertos, os ouvidos, sabendo que Tu és a diretriz, Senhor. E as Tuas palavras, os Teus ensinamentos deixados são para nós marcos seguros para caminharmos de forma plena, buscando o entendimento maior do que nós somos. Que o nosso amigo possa trazer o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua inteligência e a certeza, descobrindo nas Tuas palavras e Teus ensinamentos a pedra de tótem, para nos guiar para um caminho cada vez mais seguro. Abençoa a todos nós, ilumina essa casa e nos protege, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Muito bem. Sermão da Montanha. É preciso reconhecermos que a primeira bem-aventurança, lógico, é a mencionada, é o título da noite. Mas esse sermão é das coisas mais importantes que vamos encontrar no Evangelho. E mais importantes para todos nós. Não é sem razão que nesses embates que algumas pessoas querem fazer conflitar os grandes líderes religiosos do mundo, um jornalista ocidental, para tentar dar uma pancada no cristianismo, questiona de Gandhi o que ele acha de Jesus. Gandhi, um espírito superior, lógico, diz àquele jornalista: se todos os conhecimentos da humanidade, se todos os livros humanos desaparecessem, bastaria para o homem ser feliz o Sermão do Monte, proferido por Jesus Cristo. E aí nós que somos cristãos, será que nós entendemos essa resposta de Gandhi? Veja que Gandhi fala da felicidade do homem, da nossa felicidade, e não da felicidade que nós alcançaremos. Porque sempre lemos as coisas para o futuro e não entendemos ainda o que é ser cristão. Quando Jesus abre o Sermão da Montanha com essa primeira aventurança: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E nós imaginamos logo que quando desencarnarmos, se tivermos a pobreza de espíritos, vamos entrar nesse ponto, se tivermos a humildade, nós iremos para o reino dos céus. Como se toda a obra de Deus não fosse seu reino. E o Espiritismo faz a mesma leitura de Gandhi. O Sermão do Monte contém todas as diretrizes para sermos felizes. Já. Não é amanhã. Não é para depois da vida física. É sermos felizes. Porque se Deus nos tem como filhos, qual o pai que não quer ver a felicidade do filho?
Ou só quer ver a felicidade depois? Então, essa é a primeira grande lição que poderemos tirar das ideias do Sermão da Montanha. Jesus veio ao mundo para nos trazer a felicidade no mundo. André Luiz, nos seus livros, ele diz exatamente o seguinte: para nós espíritas que lemos o André Luiz e ainda somos queixosos, porque andamos pela vida a dizer, mas também não é, Silvia, nesse mundo de provas e expiações, né? A gente tem que sofrer. Aí vem o Espírito nos chamar a atenção. Cesse para vós outros essa ideia de que a Terra é um plano de sofrimento. A Terra é uma escola, lógico. Como escola, ela cobra os deveres naturais que uma escola deva cobrar a todo aluno. E todo bom aluno é feliz na escola. Normalmente o é. Não quer se ausentar dela. Então, o primeiro conceito que temos disso é um conceito absolutamente espírita. O espiritismo não promete um céu de felicidade. O espiritismo chama-nos à felicidade na vida, onde quer que estejamos. No plano físico, ok? No plano espiritual, sem problema. Porque nós cobramos isso dos espíritos superiores. Nós cobramos de Bezerra de Menezes a serenidade e a felicidade diante dos problemas que ele enfrentou. Nós cobramos, quando lemos as histórias e a biografia de Chico, mas lógico que ele tinha que ser assim. Mas nós esquecemos, palavras de Jesus, né, de ver o arqueiro nos nossos olhos. Então, primeiro sentido é este. E depois, o entendimento claro, porque ainda não entendemos e ainda xingam, perdoe-me, pessoas. Isso é um pobre de espírito. Graças a Deus. Isso é um xingamento que todos nós poderíamos merecer com muita alegria. Porque por pobre de espíritos, Jesus não entende os tolos. Não é tolice. Não é submissão. Toda a história de Jesus, ele nos chama, por exemplo, para orarmos por aqueles que nos agridem, para bendizermos aqueles que nos maldizem. Ele nos exorta a oferecer a outra face. Mas a condição de oferecer a outra face não é para sermos esbofeteados ou submissos excessivamente. Não, de maneira nenhuma. É porque nós temos a certeza de estarmos fazendo certo. Ora, se você tem a certeza, por que você vai mudar? Se você tem a certeza no seu diagnóstico, você não muda a sua prescrição. Olha, seu tratamento é este. Mas estão fazendo... Não, mas é este. Eu sei que é este. Então eu não posso andar abraçando os conceitos do Cristo a mudar de lados. Então eu tenho que ser humilde. Humildade é o que nos escreve até hoje, e eu brinco com isso, certamente, ou vou levar um puxão de orelha, talvez não leve, porque a distância é muito grande, certo? Quando eu digo que Bezerra de Menezes nos deixou realmente sem adjetivos, porque ele se diz humílimo. O que é que sobrou para a gente? Né? Do humílimo e paternal de sempre. Eu já perguntei a papai que palavra tem no latim, né? Eu vou usar o latim, né, para ser abaixo de humílimo, né, para nos colocar. Então, esses espíritos, eles se comportam assim porque eles se sabem certos. Então é isso que Jesus nos chama a atenção. Olha, se te chamarem para caminhar 5.000 passos, caminhe 10. Qual o problema? Qual a dificuldade disso?
Se uma pessoa lhe agrediu, silencie. Silencie. Você não vai fazer nada, por que eu vou fazer? Por que eu vou estufar o peito e dizer, né? Você sabe com quem está falando. Ou você não tem o direito de fazer isso. Como não tem o direito? Se o livre-arbítrio é uma atitude divina. Se a pessoa é deseducada ou não, eu não vou discutir isso. Eu só não posso igualar-me. Meu espírito é humilde. Ele tem uma pobreza, uma simplicidade, nenhum orgulho, nenhum. Olhar de imediato com comiseração para aquela pessoa que nos agride. E dizer, que pena. Há uma passagem no Evangelho tão difícil para o espírito que fez isso. Tão difícil. Né, que eu não sei quantas reencarnações de terapia ele precisou passar para vencer essa dor. É aquele que bate no Cristo. E Jesus olha para ele, imagine, Jesus olhando olhos nos olhos e diz, por que me bateste? Por que me bateste? Agora, se nós levarmos isso a sério, quando fizermos um bem a um dos meus pequeninos, é a mim que o fazes. Não foi isso que Jesus disse? Quando fizermos um mal a um dos meus pequeninos, é a mim que o fazes. E agora? Temos verdadeiramente o direito de agredir? E sermos agredidos? Não é um problema nosso. Então, o primeiro conceito não é de ser tolo. Entendam, é ser humilde. E aí o próprio Jesus, das passagens, na primeira pessoa dele, mais interessante, quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Assume para ele, depois disso, porque sou manso e humilde de coração. Jesus alivia por conta disto. Está aqui, ó. Ele se diz manso e humilde. A humildade, a pobreza de espírito, neste sentido, é o que nos faz pertencer ao reino divino. Essas duas bem-aventuranças estão descritas. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos. Eu acho que é a terceira bem-aventurança. Porque serão chamados filhos de Deus. Olha que diferença. Por isso que não somos filhos. Não nos categorizamos como filhos de Deus. Eu preciso, então, entrar nessa filiação. Ser filho de Deus é ser feliz. Por isso que andamos entristecidos. Talvez, pela consciência, nós somos espíritas, de já sabermos isso. De voltarmos novamente à parte espiritual e darmos-nos com a mão na testa. Meu Deus, de novo? Até quando, meu filho? Até quando sofrer? Mas olhem, né? Brincamos muito com isso, né? Eu não posso chegar lá como João Grilo, né? Pão, quer dizer, bife passado na manteiga na cachorra, que naquele episódio do Alto da Compadecida, até Jesus fala, já sei, nem Jesus aguentava mais a lamentação, e era Jesus, a lamentação, e somos nós, as mesmas, mas vejam o que fizeram comigo, mas filho, você não sabia disto? Onde estava escrito que nós estávamos no mundo superior?
Ah, mas eu queria tanto um mundo superior. Mas você não tem humildade. Você não tem nem mansidão, nem humildade plenas para pertencer a ele. Porque o que vamos ver no mundo superior e o que vamos ver nos espíritos superiores é a condição de um mínimo e voltar aos planos de maiores dificuldades humanas e ofertar-se ali como agentes do bem. Porque ele já traz um sentido de que a felicidade... Qual era a felicidade de Jesus? Para que ele veio ao mundo? Eu vim para ser... Eu vim para ser... Vir. O que é isso? Esqueceram, foi? Que história é essa? Ó, doutora Niara, tudo bem? Não era para falar não, né? Eu vim para servir e não para ser servido. E essa é a felicidade dos humílimos. Não é a felicidade do conforto. Que bobagem é essa? Que sonho bobo é esse nós imaginarmos que na vida, nos ambientes superiores, os espíritos estão sentadinhos, né, em poltronas absolutamente confortáveis, né, conversando, bebendo água fluidificada. E olha que coisa, olha, os menininhos estão sofrendo. Oh, meu Deus. Lógico, que bobagem. A função deles é amar, é servir. E eu preciso me adaptar a essa função. E onde eu aprendo isso? Aqui. Porque a grande diferença que vamos ver, inclusive nas obras de André Luiz, que imaginamos nós, visitar lá quando desencarnar, eu vou para aquelas colônias maravilhosas e tal, e não sei o quê. Fazer feito aquele meme. Vai não! Não vai não. Né? Não. E para o nosso lar, se não for como cidadão e trabalhador, é uma comprovação de que falimos na encarnação. Porque aquela colônia é para espíritos que faliram na última encarnação. Irmos para colônias superiores significa que estamos aptos a trabalhar incessantemente. Porque depois do primeiro livro, os 12 livros restantes da série, né, de Os Mensageiros até E a Vida Continua, todo o trabalho de André Luiz era na crosta. Em nossas casas, em nossas reuniões, inclusive reuniões de materialização, nas reuniões mediúnicas, auxiliando aqueles que iriam reencarnar, auxiliando os encarnados, mergulhando nos abismos umbralinos, como está em Libertação, para resgatar Gregório, Saldanha e tantos espíritos renitentes no mal, né? Com o risco de sofrer agrúrias, né? Porque quando ele está lá, certo? E há um diálogo belíssimo de Gúbio com o próprio Gregório, e Gregório diz, olha, você sabe que eu posso torturá-lo. Certo? E posso mantê-lo preso aqui. Porque são forças espirituais, não deixam de ser. Né? E ali era a felicidade de André. Podem ler, conheço toda a obra. E quando não estou lendo, eu estou escutando no Spotify. Né? É uma beleza. Certo? Estão lá. Humildade e felicidade absoluta. A mesma felicidade que tem a Alcione, né? Que pede para voltar. Veja o que são espíritos superiores. Renúncia, ano 1200, depois de Cristo. Ela está nos ambientes mais favoráveis do mundo espiritual, trabalhando no campo da música. No campo da música. E chega para o grande orientador daquele espaço, eu quero voltar. Quero resgatar Carlos.
Não faz isso, minha filha. Ele não está pronto. Mas eu preciso fazer isso. Olha, você vai sofrer. As pessoas lá não estão aptas ainda à sua grandiosidade. E você vai interromper um trabalho imprescindível para nós. Permita-me. E mergulha numa vida realmente de dificuldades imensas. Mas em todo o romance, a renúncia de Alcione, a renúncia, não há uma palavra dela de lástima, de prece chorosa. Auxilia, né, a todos que batem à sua porta, até o momento final de uma masmorra, tá? Onde aquele que ia ser resgatado por ela é o seu algoz final. E quando descobre, spoiler de livro, né? Quando descobre, fala, eu sou um réprobo, meu Deus, o que fiz? E etc. Não, Carlos, não se preocupe. Né? Eu o amo, que alegria poder recebê-lo. Graças te dou, meu Deus, porque vou partir reencontrando-te. Ofereceu ou não outra face? Humildade. Não chegou, olhe, Carlos, o que você fez com o nosso relacionamento. Que bobagem. Para que fazer isso? Isso demonstraria que ele teria um orgulho. Então, precisamos treinar essa pobreza de coração. Esse desprendimento absoluto, né, do orgulho, de uma prepotência, de um direito. Olhe, mas isso é um direito. Há uma leitura tão torta da humanidade sobre amor próprio. Tão diferente para nós deve ser essa leitura. Porque nós, como espíritas cristãos, nós lemos a vida do Espírito. Eu não posso limitar minha vida a esse momento aqui. É muito pequena. Dizem todos. E não dizem só os espíritos que partiram, não. Certo? Diz o meu pai, sobre os seus 89 anos, é 88, que ele vai fazer 89 agora. Outubro. 31 de outubro. Maravilha. Ele, Carlos Drummond, a mãe da doutora Silvia, os bruxos, né? Mas não é americano, então deixa para lá. Isso aí é para os Estados Unidos, né, para a gente. Mas ele já se diz 89 e fala tranquilamente como é rápida a vida física. Como voa para nos conflitarmos ou nos comprometermos espiritualmente. Então, entendamos isso. Jesus, né, alivia-nos, porque ele é manso e humilde. Para sermos aliviados, outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Já orei de todo mundo aqui que tem que ler, né? Pelo menos os evangelistas, né? Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os humildes, porque alcançarão a humildade. Bem-aventurados os mansos, porque receberão a mansidão do mundo. Ah, mas a gente não recebe mansidão. Como não recebe? E a paz interior? E a consciência de ter feito o nosso melhor? Eu fiz o que a minha consciência disse que eu deveria fazer. Mas você é um tolo na sua leitura. Na leitura humana, até hoje, Jesus seria um tolo.
Eu fiz o meu melhor. Mas continuemos, que eu sei que o relógio daqui sempre é muito rápido. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. A humildade induz ao bem. Pronto. Induz-nos ao bem. Por que é o que é humildade? A humildade, às vezes, é sofrer algumas injúrias do mundo e responder com o bem, com o silêncio. Uma pessoa que grita, o outro que cala, o grito perde completamente a função. Completamente. Então, induz ao outro ao bem. Transforma, modifica. Então, entendamos isso. O pobre de espírito induz. É aquela pessoa que impõe respeito por si só. É aquela pessoa, por exemplo, que cala a ONU em seus discursos. Refiro-me à Madre Teresa, né, que chega lá silenciosamente. Ou interrompe o cruzar de balas num dos conflitos entre hindus e muçulmanos na Caxemira. Ela vai à rua. Eu estou no meio de uma guerra, de uma batalha. Ela, naquela altura imensa de 1,5 m, certo? Com seu hábito, começa a andar pela rua e recolher as crianças para que não fossem. E as balas se calam. Imagine, né? Calar a brutalidade, a humildade. A maneira mais singela, mais bela, né? Que freia realmente os ímpetos. Veja a humildade de Cristo, quando a mulher que teria sido pega em adultério aproxima-se dele. Jesus não foi arrogante com ninguém. Eu até brincamos muito com isso, que eu digo que Jesus só grita em 2 ambientes. Verdadeiramente ele grita nesses 2 ambientes. Nos filmes de Hollywood, ele grita. E em Fazenda Nova, aqui ele também grita. Pega o chicote. Mas são só esses 2 ambientes. Jesus é espírito superior. Nesse momento, Jesus humildemente escreve no chão. Jesus não fala. Não é isso que está no Evangelho, não. Jesus escreve: atire a primeira pedra àquele que estiver isento de pecados. E o nosso Humberto de Campos continua numa crônica. As pessoas escreveu para um povo analfabeto, mas todos entenderam o que estava escrito. E quando chegava um mutilado moral, chegava perto, lia a sua mutilação. Estava lá escrito, né? Arrogante. Opa! Cada um que atreveu-se a chegar perto, e as pedras foram caindo dos mais velhos para os mais novos. Humildade absoluta, mansidão, induzindo o homem ao bem. Aquela brutalidade ali presente, nenhum deles comprometeu-se com a pedrada, com o assassínio, porque lógico que ela seria morta. Nenhum deles comprometeu-se. É um sentimento que nivela os homens, dizendo-nos que todos somos irmãos e que devemos-nos auxílio. Mas é só a humildade que pode fazer isso. Perceber no outro um irmão, uma condição de igualdade, não importando a cor da camisa, não importando as vestes, não importando a cor, a etnia, a condição social, não importando absolutamente nada. Apenas olhando para o outro como um filho de Deus, como eu sou. Só os pobres de espíritos fazem isso. Só um Bezerra de Menezes
absolutamente desprendido dos bens, das riquezas, tira o seu anel de formatura e dá a uma paciente que deveria lhe pagar a consulta, mas não pagou, porque ela não tinha condições. Compre o seu remédio, minha filha. Porque você, para mim, é uma irmã. Eu sei o seu problema. Eu sei que você não comprando, você não vai curar-se. Não compre. Mas é muito mais do que o remédio. Aquele anel valia mais. Vale nada. O que vale é o seu bem-estar. Quem faz isso? Quem ama. Quem ama o próximo. A felicidade é o bem do próximo. A felicidade do próximo. Mas para ser isso, não pode ter riqueza nenhuma de espírito. Alguns de nós poderiam dizer, não, mas espera aí, já fiz muito. Já atendi de graça. Não estou pedindo ninguém aqui para tirar o anel. Né? Até porque se eu chegar em Garanhuns sem esse anel, vai dar uma complicação para mim. Então, não me peçam. Mas, muitos homens têm um problema grave no dedo anelar esquerdo. Eu sou um deles, então eu não posso tirá-lo. Mas, brincadeiras à parte, não estamos pedindo isso. Só estamos dando um exemplo do que é ser pobre de coração. Desprendimento absoluto das coisas materiais. Em detrimento a um bem, a um irmão. Para uma pessoa que esteja necessitado, dou a vida. Qual o problema? A vida é material. Eu estou para além dela? Sem ela, sem a humildade, sem a pobreza de espírito, apenas nos adornamos de virtudes que não possuímos. Como se trouxéssemos um vestuário para ocultar as deformidades do nosso corpo. Vestimos-nos falsamente. Sem humildade, nossa vida é realmente algo, né, irreal. Nada pior para o espírito do que viver um palco. Doutrina espírita, aliás, nos chama muito a atenção disto. Brincamos também com isso. Né? Ficamos até assim um pouco. Né? Imagine, estou falando aqui. E daqui a pouco sou convocado para a prece. Se não houver incorporação, nem se preocupem. Né? E no campo da mediunidade ostensiva, eu sou cego, porque não vejo. Eu sou surdo, porque não escuto. Eu sou moco, né? Porque não falo. E eu sou analfabeto, porque não psicografo. Então, não farei prece, né, sob a incorporação. Mas, às vezes, nós vemos companheiros, amigos espíritas, falando, tá? E depois na prece, meus filhos. Mas não pode ser um palco. A vida jamais será um palco. Nós somos o que somos. Nós somos a nossa realidade. Longe, muito longe da perfeição, sim, mas somos nós. E nós seremos medidos porque somos. Porque adquirimos com o coração, não com a vida material, o que somos, o que fizeste dos bens, dos talentos que vos dei. Então não precisamos ter medo de nada, porque aquele que não multiplicou o talento, não multiplicou por medo. Eu preciso ter medo de ser humilde? Por que ter medo? As pessoas vão me olhar, mas meu Deus do céu, não é para ser humilde? Então, assim serei. E as dores? Mas que dores? Que dores me darão a humildade? As dores da chacota daquelas pessoas? Mas isso não vai doer em mim. Porque a minha verdade é outra. Sempre brinquei, imaginem. Lógico, tive a felicidade de escolher uma casa espírita para nascer. Não porque sou bom. Ao contrário, falei, ó, eu preciso disso. Porque sem isto,
né? Sem isto, eu estou muito mais para o livreiro que, visitando o Livro dos Espíritos, também escreve na sua contracapa: também salvou a minha vida. Vem me salvando. Porque se eu não tenho essa consciência, talvez já tivesse me comprometido muito mais. Então, lógico, escolhi uma casa espírita, eu sei disto. Por que ele aflige? Porque os colegas desde a faculdade, mas brincavam, né? André, eu vou só depois do Peixotinho. Já existiu o Peixotinho. Aí pronto. Vai bater bumbo hoje? Eu chego depois. E nunca fiquei ofendido. Nunca me senti mal. Porque me sentia tão bem nas condições espíritas. Até estudando em colégios católicos, até me vangloriava a condição de espíritas. Porque na minha época, além de sermos obrigados um dia por semana, pelo menos, a cantarmos o hino nacional e o hino do colégio, né, também éramos obrigados a ir à missa. Né? E o Colégio Marista tinha uma capela dentro, né? E da missa eu me livrava. Mas eu não sou católico. Ah, tá bom, você não é católico. E eu ficava passeando. O colégio era todo para mim, ó, imenso. Colhia os saputis, comia logo, né? Epa, esse aqui tá maduro, certo? Ou os oitis. Os antigos sabem que é isso que tinha lá atrás do campo do futebol daquela escola. E pronto, me divertia do colégio. Porque era espírita, que beleza! Como é bom ser espírita! Como é bom ser espírita! Olha, é isso que ele fala, é o seu céu. Não pense que Jesus deixou o céu quando encarnou no mundo. Porque para ele, o céu é toda a criação divina. Então, andar pela terra, estender as mãos, curar uma hemorroíça, dar vista aos olhos de um cego, fazer o sermão da montanha, olhar para todos nós e nos chamar de filhos da alma. Puxa vida, é uma bênção para ele. Eu vim para vocês. Eu vim para vocês. Vocês são meus tutelados. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Achamos que Jesus falou isso com tristeza? Achamos que Jesus foi realmente crucificado indignado? Lógico. Tanto é que suas últimas palavras, antes de tudo estar consumado, entrego-te em tuas mãos a minha alma, foi olhar para aquela multidão de cima para baixo, estava no cruzeiro. Perdoa-lhes, Pai. Não sabe o que fazem. São minhas ovelhas, são meus filhos. São os espíritos que eu assumi para tutelá-los, para levá-los à minha condição de modelo e guia. Todos serão, garanto-te, Deus, todos alcançarão a minha condição. Veja que pobreza absoluta. Ele não estava falando ali, embora nunca tenha omitido a sua condição. Não confundir humildade com falsa humildade. Quando o questionam, quando Pilatos chega a ele, tu és rei, não como supondes. Meu reino não é deste mundo. Diga a Tibério César, que era o imperador da época, que eu não estou competindo com ele não, que ele não se preocupe não. Fique tranquilo. Mas, Senhor, tu és o Messias? Sim, eu o sou. Na mulher da fonte, que ele foi pedir água. Olha que humildade. Como é que um nazareno pede água a uma samaritana? Ué, eu quero água apenas. Agora, se tu beberes, olha a condição de Jesus. Se tu beberes de minha água, nunca mais sentirás sede. Porque estaremos num plano superior, absoluto?
bonitinho para vivermos? Não, porque eu ascendi. E quando eu ascendo, tudo é maravilhoso, independente do local onde eu esteja. E só a humildade verdadeira me faz ver um algoz como um irmão. Somente. Porque se não houver humildade, eu sempre vou prevalecer-me às vezes, ou até recostar-me no meu orgulho e dizer, mas veja o que fizeram comigo. E qual o problema? Por que não conosco? E o testemunho? E a nossa condição de cristão? É belíssimo nós falarmos da humildade daqueles que enfrentaram as feras. É belíssimo citarmos Nestório, 50 anos depois, que foi morto a flechadas nas prisões marmetinas, amarrado com seu filho. Injustamente, uma acusação falsa. Absolutamente falsa. E foi a primeira vez que Emmanuel disse, morra com educação. Não foi só para Chico, não. Foi lá atrás. Quando o filho começou a berrar, ele fica quieto, só uma flechinha. Por isso que ele conhece, ele sabe o que é morrer com educação. Já morri. E nós ficamos extasiados. Como é que Quinto Varro encara os leões, agradecendo a Deus, fazendo o Pai Nosso. Fazendo o Pai Nosso. Quando Tassiano, ensina-me a orar, meu filho. O filho era o pai, né? Mal ele sabia. Aí ele começa a fazer o Pai Nosso. Quando ele acaba o Pai Nosso, né? Foi só... Não precisa nem ser mordido, coitadinho. Só uma patada do leão. O leão ultimamente tá forte, tá até bem. Né? Levou uma patada do leão, pronto. Já estava desencarnado em nós. Que espírito, que coragem, que vontade, que dignidade. Né? Nenhuma palavra contra os Césares. Nem contra os romanos que estavam lotando a arquibancada. As feras, aos gladiadores, queimemos esses feiticeiros. E eles olhando talvez aquilo ali, cantando, olha, Deus abençoa a este povo. Eram felizes ou não? Felicíssimos. Conquista íntima. É íntima, a felicidade é íntima. Felicidade de um. Quem dera que eles pudessem nos passar a felicidade. Mas quando começarmos a exercer verdadeiramente a condição de pobres de espíritos, seremos felizes. A primeira grande felicidade é não nos doer perder alguma coisa. Mas me tiraram isso. Graças a Deus é uma preocupação a menos. Pronto. E aí vamos nos despedindo, ou nos despindo das coisas que nos dão certo orgulho. Isso não vai dar tempo, meu Deus. Deixa o Evangelho. Vamos entrar um pouquinho, André Luiz, só para entendermos essa simbologia maravilhosa da semente de mostarda com a humildade, né, que ele faz nos mensageiros. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Coisinha pequena. Precisamos fazer as coisas pequenas. Não dá para nós darmos um anel de formatura. Não, ainda não. Não dá para abdicarmos absolutamente até das vidas familiares em nome do bem maior. Ainda não chegamos na condição de um Bezerra que a sua própria família conflitava com ele. Mas que história é essa de você só querer trabalhar? Mas são necessitados. Mas espera aí, nós também somos.
A mesma colocação que fez o pai de Chico Xavier: ei, não tem um livrinho para a gente, não. A gente também precisa, a gente também é pobre. Ô, pai, não faz isso, não. Não faz isso, não. Veja, a diferença de Chico foi tão grande que ele foi instado a sair de casa. Porque os próprios familiares já não suportavam mais aquela multidão em Pedro Leopoldo. Então nós já não temos mais paz. Aí, tá bom. Pegou o trenzinho, foi lá para Uberaba, certo? E ali, sozinho, recomeçou sua tarefa. Não nos pedem tudo isso. Pedem-nos pequenos gestos, porque somos pequenos, somos aqueles dos poucos talentos. Então, diante de uma confusão familiar, silencia. Silencia. Você não tem o direito de falar. Silencia. Exemplifica. Troca. Dá a flor. Dar a flor. Mesmo que você chegue em casa com um buquê e fale: o que é que você fez para trazer isso? Você faz. Você refaz. Coisas simples, coisas bobas. Alguém passou pano aqui, não entra. Espera secar. Mas é minha funcionária, ela passa de novo. Não, mas não faz. Não faz isso. Não é porque estamos pagando, suaviza as coisas menores que nos dignificam. Porque às vezes um gesto desse, a pessoa mais humilde do que nós, da vida social, vai se sentir prestigiada, vista. Eu existo. Então você tratou como irmão. São essas coisas pequenas. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Sim, obedecer. Mas quem é fulano para gritar comigo? Obedeça. Obedeça. Ok, tá certo. Mas eu não mereço isso. Obedeça. Olha, vou lhe colocar na escala de Natal. Mas não fui eu. E faça o seu melhor naquela escala, imagine. Né? Faça o seu melhor. Né? Promova o Natal naquele ambiente que está todo mundo, às vezes, trabalhando, chateado. Ou eu queria estar no meu Réveillon, estou aqui de plantão. Promova. Faça a festa naquele ambiente. As pessoas, que coisa boa. O único problema disso é você ser sempre escalado. Bota fulano de novo, porque foi tão bom. Certo? Mas são gestos mínimos que precisamos fazer. Mas conflitamos logo. Qualquer obrigação que nos seja difícil, embora saibamos que seja o certo, nós já ficamos... Não, aí é demais também. Mas continua nosso André Luiz. Jamais realizaremos bondade, leiam, sem começarmos a ser bons. Impossível dar saltos. Impossível. Então, para sermos humildes, para sermos bons, precisamos exercer dentro da possibilidade que nós temos. Nada além disso. A doutrina espírita é tão consoladora que nos separa um dos outros. Nós não temos uma métrica única. Feito sala de aula, que é uma prova igual para todo mundo. Não. As virtudes a que Silvia deva melhorar são muito superiores às minhas, graças a Deus. Porque somos medidos pela nossa condição íntima. Um 10 meu
pode significar uma nota baixa para você. Não me esqueço, a minha vida de aluno do ensino fundamental, que na minha época era ginásio, eu já estava no ginásio, tinha um primário e um ginásio. Me pediram para fazer um mobile. Aula de artes, imagine, certo? Eu, que sempre fui um excelente desenhista, zero em arte, né? Eu fiz um mobile que talvez fosse útil para a família Adams, né? E não ficou tão bonitinho assim. E eu levei um zero tão redondo quanto as bolinhas de isopor que eu pintei, certo? E voltei, puxa vida, mas eu vou ser reprovado em artes, mas é um absurdo, né? Passado em matemática, passado nas ciências, passado em português com toda a dislexia, certo? Você reprovado em artes. Minha mãe olhou meu móvel e falou, você não faz nada melhor do que isso. Nem eu faço. E mamãe também não tem esse negócio. Aí pediu a vizinha, que era uma turma na frente, se ela tinha feito o mesmo trabalho. Fez, está aqui ainda, está guardado. Ficou tão bonitinho. Me dê. Aí eu, maninha, eu não vou levar isso não, ela vai saber e tal. Leve. Leva, obediência. Obediência. Levei. A professora pegou, muito bem, André. Ok, deixa aqui. Aí na outra semana a nota 10. Passei. Ufa, passei. Aí peguei o mole, levei de volta a minha amiga. Tá aqui. Tirasse quanto? 10. Oxe, eu só tirei 8. A professora estava certa. Para mim, aquele trabalho era 10. E é assim na doutrina espírita. A minha questão de pobreza, de espírito, de humildade, pode ser até 10, embora esteja muito distante da humildade de um Bezerra de Menezes, da humildade de um Chico. Para Chico, talvez, usando o parâmetro de João Batista para Jesus, para Chico, talvez nós não amarremos as alpargatas dele. Mas o que importa é eu começar a ser bom. Eu fazer a minha parte. Devagar, pequenos gestos, simpatia, respeito ao próximo, olhar de comiseração. Às vezes, não precisamos dar nada a uma pessoa que nos pede. Apenas, lógico, os homens mais fácil, as mulheres têm mais dificuldade com isso, lógico, pela violência, mas, meu irmão, não tenho nada, desculpe. A pessoa sai tão feliz. Às vezes dá a mão assim pra gente dar um murro, né? Puxa, ele abriu o vidro. Bobagens. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Lógico, não temos condições de viver nos mundos superiores. Em nosso lar, por exemplo, só para termos uma ideia, os espíritos trabalham 8 horas por dia. 4 horas adicionais, até 4 a mais por dia você pode, dependendo da sua condição. Mas os espíritos assistidos. Porque Veneranda trabalhou 1 milhão de horas ininterruptas, sem reclamar. O governador, na época que o livro foi escrito, já estava na governança há quase um século. E não tirou 1 dia de descanso. Estamos prontos para isso? Nosso querido Francisco de Paula Cândido Xavier foi funcionário público. Sabe disso, né? Nunca faltou 1 dia de trabalho. Nunca teve uma falta na sua condição de funcionário público. Então, esse é o nível dos espíritos superiores. O nosso já não é. Mas eu preciso começar a fazer alguma coisa para habilitar-me. E eu só posso fazer compreendendo, inclusive, a minha condição humilde. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está, leiam aí, essa é a felicidade.
Não é um reino para fora. O Espiritismo faz essa leitura. O Espiritismo não nos promete colônias superiores, céu ou inferno, nada disso. O Espiritismo diz que nós seremos felizes onde quer que estejamos. É o povo já chamando o relógio. Ave Maria. Nem li André Luiz. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho magnânimo da realização divina, sem o que não passaremos de grandes, irrefletidos. E para nós há um problema maior, que vão nos questionar simplesmente o seguinte: meu filho, você não sabia? E eu não vou ter como dizer não sabia. Mas, Senhor, eu passei por isso, por isso. Sim, não foi esta a provação que acertamos aqui? Não foi esse o seu desejo? Nossa parte fizemos. Ave Maria. Continua André Luiz. Para nos dar uma tranquilidade, vou ler só o finalzinho, que tem mais coisinhas ali. Mas eu tenho que ler, olha que coisa linda. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. E aí seremos felizes. Olha, minha humildade ainda é um grãozinho de mostarda. Pronto. Semeia. Comece. Modifique-se. Mas não há mais. Porque está num dos parâmetros máximos escrito pelo senhor Kardec, porque não foram os espíritos que escreveram isso, foi ele, na sua lógica, na sua razão, no seu entendimento absoluto da doutrina, e devemos toda homenagem a ele nesse outubro. É ele que escreve: o verdadeiro espírita será reconhecido por sua transformação moral. Então somos sempre de transformações diferentes. Então a minha pequena semente, semeemos. Olha, é tão ínfima assim, mas ela será amanhã um grande pé de mostarda. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando que a bondade de Jesus a cada instante, o Mestre não nos desampara. Segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, é o que está escrito aqui? Lê. E para agora ou só para depois? Pronto. Não é? Esqueçam, pelo amor de Deus, parem com essa história de esperarmos um céu beatífico. O céu é agora. A vida feliz é agora. Ninguém reencarna para sofrer. Jesus fala isso. Qual pai que dá pedra a um filho que pede pão? O que imaginamos de Deus? Que nos coloca numa vida de sofrimento? Imagine se nenhum de nós suportaria, certo? O Deus, com todo respeito, mosaico, certo? Um Deus de vingança, certo? Olhar assim, apontar o dedo, vou lhe pegar. Não, peraí, pelo amor de Deus. Quem somos? Poder divino? Só as forças na natureza, está lá o pessoal de Tampa, certo? Sofrendo, certo? Com isso porque quando bateu em terra, a categoria saiu de 5 para 1. Olha que benção. Perdeu o calor do mar, etc. Caiu para 1. Mas categoria 1
são ventos constantes de mais de 125 km por hora. Derrubou árvores, destruiu casas, etc, etc, etc. Imagine a força de Deus. Tranquilizem-se. É a minha transformação. E a minha transformação se dá com pequenos atos, porque somos pequenos. Que peninha, meu Deus, que relógio tirano. Emmanuel, como é que eu vou deixar você, Emmanuel? Né? Sejamos simples e espontâneos. Olha o que Emmanuel nos diz sobre humildade, sobre pobreza espiritual. Na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Eu quero? Queremos ou não estar nesse reino dos céus? Queremos, então vamos nos adequar a ele. Possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim que sou humilde de coração. Então, para convivermos com Jesus, temos efetivamente que nos humildar, descer realmente do pedestal de nossos orgulhos, de nossa soberba, olhar para o próximo e ofertar o melhor de nós a ele. Mesmo que seja um déspota, imagine. Mesmo que seja um déspota, eu ofereço a outra face, não para ser agredido, para dizer a ele da minha conduta. Porque os grandes espíritos que testemunharam a humildade nas arenas trouxeram a pureza do Evangelho até hoje. É a eles que nós devemos. Porque se houvesse embate, né, estaríamos aqui discutindo e dialogando ainda as severidades que os cristãos conquistaram. E não é esse o reino que Jesus nos oferta. Que peninha, que peninha, que peninha. Eu botei isso aqui para combinar com a oferta, tá vendo? Combinar com Silvia. Botei esse laranja. A humildade não está na pobreza. Tolice. Conhecemos tantos desafortunados, mais orgulhosos que muitos desafortunados. Não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Esse é o pobre de espírito. Você tem direito, você merece. Ame-se. Cadê o seu amor próprio? Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz. Então a gente fica com essa mensagem tão maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Manuel, né? Manuel. Tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Tem? Qual é seu nome? Seja bem-vinda à nossa Apareceu, mas puxa, estava faltando a Maria Aparecida. Você vem logo hoje numa palestra super especial, não foi não? Seja muito bem-vinda à nossa casa. Olha a generosidade de Aparecida, né? É padroeira, né? Então não vale.
a gente tem o hábito de ofertar o Evangelho, aqueles que vêm à casa a primeira vez, tá? Temos reuniões nas terças-feiras, estudo do livro dos Espíritos, na quarta, estudo mais aprofundado do Oeste do EAD, e na quinta, estudamos o Evangelho, tá? Queridos, fiquemos então com essa mensagem tão importante do nosso amigo, nessa frase incrível, pensamento incrível de Emmanuel, e vamos lá, na nossa batalha, de nos tornarmos pobres em espírito. Vou pedir para o nosso querido fazer a prece de encerramento, a gente vai ter passes agora no final, tá? Vamos orar, então. Jesus, Mestre amado e querido, como não agradecer-te, Senhor? Com apenas uma das bem-aventuranças, já nos dás a condição de felicidade no mundo. Percorrer os teus ensinamentos, Senhor, deveria ser para todos nós o sagrado ofício da vida. Então, benfeitor maior, inspira-nos. Inspira-nos para que essas palavras não se retenham apenas em nossa memória ou em nosso conhecimento intelectual, mas como nos chamam a atenção os espíritos bondosos, que conquistem gestos, que minhas mãos possam dignificar esse conhecimento, que meus olhos reflitam um pouco mais de compaixão, comiseração, sensibilidade, Senhor. Que meus ouvidos se prestem a auxiliar e escutar a dor do próximo sem inquietação, sem menosprezá-los. Que meus passos, Jesus, possam edificar novos passos àqueles que estejam ao meu lado. Para que um dia, quem sabe, Senhor, porque permitindo-me a particularidade, ainda nos sentimos tão distante disto. Mas para que um dia possamos todos nós dizer o que disse Paulo, o apóstolo dos Hebreus. Eu já estou crucificado. Não sou mais eu que vivo, mas Jesus que em mim vive. Numa completa consciência humilde, daquele que foi o príncipe dos doutores, em uma pobreza absoluta de espírito, renegou-se a si mesmo para servir completamente ao Evangelho e ao próximo que lhe batiam a porta. Ilumina-nos, Jesus. Inspira-nos, protege-nos, para um dia também repetirmos verdadeiramente a frase do apóstolo dos gentios. Muito obrigado, Jesus. Abençoa-nos, abençoa a esta casa espírita tão querida por todos nós, porque aqui temos as ferramentas, a escola necessária para que os pequenos gestos possam ser feitos. Muito obrigado, Jesus. Assim seja.